Olá pessoal, hoje Juízes, capítulo 10, Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, o gileadita, e julgou Israel 23 anos. E ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinha 30 cidades que chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Servidão sob os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos os Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus não os livrei? E dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiram, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, e que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, não tão somente te rogamos que nos livre mais essa vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade, e também os de Israel se congregaram e acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11, Jefité livra os israelitas. Era então Jefité o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não o herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai?
Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas com os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu serei o seu chefe? E eles disseram então, os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será por testemunha entre nós. Assim o faremos conforme a tua palavra. Assim então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros aos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou em Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos reis edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela sua terra. Porém o rei dos edomitas não lhes deu ouvido. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela sua terra, até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos teus limites. Antes Sion ajuntou todo o povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram os limites dos amorreus desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão.
e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até Minite, 20 cidades até Abel-Queramarim. Assim foram subjugados os filhos de Amon de diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro com adufes e com danças, e ela era filha única. Não tinha ele outro filho, nem outra filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da sua boca, pois o Senhor, por meio de ti, executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a teu pai: concede-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Juízes, capítulo de número 12. Jefité e os gileaditas pelejam contra os efraimitas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefité: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa com você dentro. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esse dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais no meio de Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité o gileadita faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibizã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. E depois dele julgou a Israel Ibizã de Belém. E tinha ele 30 filhos e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. E faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha esse 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.